extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um assunto que, olha, deu o que falar no mercado imobiliário brasileiro, né? A questão do fim da obrigatoriedade das tabelas de honorários dos corretores. Temos aqui uns documentos, análises sobre o acordo que levou a isso, algumas notas também sobre os efeitos, né? A ideia é entender por que isso mudou, o que aconteceu na prática e o que isso significa para todo mundo envolvido. Exato. E é um ponto bem importante, sabe? Porque essas tabelas, elas não eram só sugestões. Elas funcionavam como regras mesmo, moldavam as negociações. Então, a decisão do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de acabar com essa obrigatoriedade, bom, foi uma virada de chave para tentar estimular a livre concorrência. Certo. Mas vamos lá. Por que exatamente essas tabelas eram vistas como um problema? Assim, a ideia de ter um padrão de custo não parece tão ruim à primeira vista, ou parece? Qual era a bronca do CAD? Olha, a questão central que o CAD identificou era justamente a restrição que essa padronização acabava impondo. Sabe, ao fixar valores mínimos ou percentuais fixos, criava-se ali uma barreira para negociação livre. Isso não deixava os preços dos serviços se ajustarem, digamos, naturalmente, pela oferta e demanda. Ah, entendi. Impedir a dinâmica do mercado, então. Isso. O resultado era um mercado menos competitivo, né? Menos opção para o consumidor, que teoricamente poderia achar condições melhores se tivesse mais liberdade para negociar. E tinha também o argumento de que desestimulava a inovação nos serviços. O corretor não precisava se diferenciar tanto se o preço era tabelado. Faz sentido. E aí entra o CAD. Ele atua como um xerife da economia, certo? Mas qual o peso real dele no setor imobiliário, além dessa questão das tabelas? O papel do CAD é fundamental. Ele é o guardião da livre concorrência no Brasil. E a atuação dele vai bem além das tabelas de honorários, sim. Ele analisa, por exemplo, grandes fusões, aquisições, para evitar monopólios, sabe? Investiga cartéis também, aqueles acordos para combinar preço, dividir mercado, e busca promover um ambiente mais transparente. A decisão sobre as tabelas é um exemplo claro de como o CAD age para tentar garantir um mercado mais justo e proteger o consumidor de práticas que eles consideram anticompetitivas. Entendido. E o depois? Quando a obrigatoriedade caiu, o que aconteceu de fato? O mercado virou uma bagunça, guerra de preços, ou foi diferente? Então, o que a gente viu foi uma dinâmica bem interessante, na verdade. Ao invés de um colapso, o que parece ter acontecido foi um estímulo à competição, digamos, mais real. Os corretores passaram a ter liberdade para definir seus honorários, né? E isso abriu espaço para competir não só no preço. Mas na qualidade também, imagino. Exatamente. Na qualidade, na personalização do serviço, na agilidade. Isso acabou forçando uma transparência maior sobre o que está incluído naquele valor. Para o cliente, o benefício é claro. Mais opção, mais poder de barganha. Já para os corretores, essa liberdade trouxe junto o desafio de se diferenciar, de mostrar valor e, claro, de manter a ética para construir confiança, né? Mas espera aí. Uma das notas que a gente tem aqui diz que, apesar de não ser mais obrigatório, essas tabelas não sumiram. Elas ainda existem como referência. Como é que fica isso? E os órgãos da classe, tipo Cresce, Cofesse, como eles se posicionam nesse cenário mais flexível? Ah, sim. Essa é uma nuance importante. A obrigatoriedade, a imposição, essa acabou. Mas os Cresces, os conselhos regionais e também os sindicatos, eles ainda podem sim divulgar tabelas como referência. A grande diferença é que agora elas servem como um ponto de partida, talvez, uma sugestão, não são mais uma regra dura. O que vale mesmo, no fim das contas, é o que está no contrato entre o corretor e o cliente. Entendi. Fica mais na base da negociação individual. Exato. E isso joga um desafio maior para o Cresci e para o Cofeci, o Conselho Federal. O desafio de garantir que, mesmo com preços negociáveis, o padrão de qualidade e a ética se mantenham. Então, o foco deles agora se intensifica muito na qualificação, na atualização constante dos corretores, até por causa da tecnologia, né? E na fiscalização, para garantir que essa liberdade não vire um problema para o consumidor. Certo. Então, resumindo, parece que a gente caminhou para o mercado com mais liberdade, mais dinâmico,
mas que, por outro lado, exige mais do profissional, né? Uma postura mais estratégica, mais qualificada. É uma via de mão dupla. Exatamente. É um ótimo exemplo daquela tensão que sempre existe, né? Entre regular para dar segurança, para padronizar, e desregular para estimular a competição, a inovação. E se a gente pensar um pouco além, isso deixa uma questão interessante no ar. Num cenário onde a negociação é a chave e não tem mais aquela tabela fixa para todo mundo se basear, como é que o consumidor pode ter certeza de que está pagando um valor justo e recebendo um serviço de qualidade? E do outro lado, que novas habilidades, que novas competências se tornam essenciais para o corretor ter sucesso nesse ambiente mais fluido e competitivo? Fica aí pra gente pensar.